Olá, meu nome é Milena e eu vou dar início à apresentação das atividades de biologia. Questão número 1. Certo tipo de miopia é um caráter condicionado por um gene recessivo M. A adontia hereditária é determinada por um gene dominante D. Um homem com adontia e visão normal casa-se com uma mulher míope e sem adontia. Qual a probabilidade deles terem outro filho homem e normal para ambos os caracteres? Então, a gente vai ali dar uma breve explicação. Então, como o exercício já nos dá, a pessoa com miopia é um gene recessivo. Então, se ele é um gene recessivo, ele vai ser Mzinho. A pessoa sem miopia vai ter o gene Mzão no seu par de genes. Então, ele pode ser Mzão ou pode ser Mzinho. Então, ali foi deixado um espaço ali que ele pode variar. A pessoa que apresenta a adontia, ela vai ter o Dzão alguma coisa no seu par de genes. E a pessoa sem adontia, ela vai ter o Dzão Dzinho, porque ele é um gene recessivo. Então, ali no exercício, o homem, ele é uma pessoa com adontia. Então, se ele tem adontia, ele vai ser Dzão alguma coisa. E ele também apresenta a visão normal. Então, se ele tem a visão normal, ele é sem miopia, então ele vai ser Mzão alguma coisa, que a gente não sabe. Ele casa-se com uma mulher que ela possui a miopia e ela não possui a adontia. Então, ela vai ser Mzão Mzinho e Dzão Dzinho. Aí, o filho desse casal aqui, o exercício apresenta que ele é míope. Se ele é míope, então ele vai apresentar o Mzinho em seu par de genes, desculpa. E ele também não possui a adontia, então ele vai ser Dzão Dzinho. Então, se ele é Mzão Mzinho, ele deve receber um Mzinho da mãe e um Mzinho do pai. Portanto, o pai, ele tem que ter um Mzinho aqui. Então, ele vai ser Mzão Mzinho. E ele também, ele não apresenta a adontia. Então, ele vai ser Dzão Dzinho. Se ele possui um Dzinho e outro Dzinho, então um ele recebeu da mãe e outro ele deve receber do pai. Então, o pai, ele vai ser Dzão Dzinho. Então, aqui, a gente já consegue descobrir o gene do pai. Então, agora, a gente vai fazer o cruzamento pelo quadrado de Pinet para a gente saber qual a probabilidade desse casal ter outro filho e qual a probabilidade desse filho ser homem, ele não possuir a miopia e não possuir a adontia, ele ser normal para ambos os caracteres. Então, a gente vai selecionar aqui. A gente vai fazer primeiro para miopia. Então, o pai Mzão Mzinho com a mãe Mzinho. A gente fez o cruzamento aqui. Então, para esse filho ser normal, ele vai apresentar 2 chances aqui em 4 possíveis. Ou, simplificando, 1/2, 50% de chance desse filho ser normal. O mesmo se repete para a adontia. Ali a gente fez o cruzamento. Para o filho ser sem adontia, ele vai ter 2 chances em 4 possíveis. Ou, simplificando, 1/2, que dá, no caso, 50%. O exercício pede, ele quer que o filho seja normal para a miopia e para a adontia. Então, a gente vai utilizar a regra do E, que é a regra da multiplicação. Então, sem miopia é 1/2, sem adontia é 1/2, e também ele pede para
que esse filho seja homem. Então, a chance de ser homem ou ser mulher é uma chance em duas possíveis, né? Ser homem ou mulher. Então, a de ser homem é uma chance em duas. Então, ali na multiplicação, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2, 2, 4, vezes 2, 8. Então, é uma chance em 8 possíveis para ser homem, sem miopia e sem adontia, né? Então, o resultado do exercício é esse aqui, ó. Uma chance em 8 possíveis. Exercício 2. Em gado da raça Shorthorn, é encontrada a pelagem vermelha, branca e ruão, que a ruão é a mistura da pelagem vermelha com a branca. Qual a proporção dos fenótipos dos descendentes resultantes do cruzamento entre um macho e uma fêmea ruão? Então, vamos aqui para a nossa resolução aqui em cima. Então, ali a gente apresenta 3 caracteres por codominância, porque aparece no meio do cruzamento desses dois, aparece um outro tipo de pelagem, que é a pelagem ruão, né? Então, no cruzamento do vermelho com a branca, vai aparecer essa pelagem diferente, que é a mesclagem das duas. Então, ali o exercício pede para que a gente veja a proporção dos fenótipos dos descendentes, resultado do cruzamento entre um macho vermelho, então o vermelho é representado pelo azão, e e do cruzamento com uma fêmea ruão, então a fêmea ruão aqui. Ali a gente pegou esses dados ali como representação, porque o vermelho vamos representar por azão, a branca por bezão. E o ruão, como é a mistura das duas, ele vai ter um azão e um bezão, então ele vai ficar AB. Então, ali no exercício, ele pede o cruzamento de um macho azão e de uma fêmea ruão. Então, ali, fazendo esse cruzamento, a gente vai ter a proporção. Então, pegou lá azão, bezão e azão, bezão com azão, bezão. Então, ele vai ter a proporção 2/4 para vermelho e 2/4 para pelagem ruão. Então, vai ser 50% vermelho e 50% ruão, numa proporção de 2/2, 2 vermelhos para 2 ruão. Então, essa é a resposta encontrada. Questão número 3. Com base no heredograma a seguir, responda qual a probabilidade de o casal formado por 5 e 6 ter 2 crianças com sangue AB e RH positivo. Então, vamos ali para a explicação. Para resolver o exercício, a gente precisa saber a constituição dos genes do 5 e do 6. Para saber isso, a gente vai ter que procurar desde lá os pais do 5 e os pais do 6, para a gente conseguir descobrir ali o que já está especificado, mas eu vou mostrar como que a gente descobre. Então, o 5, eu fiz por partes, né? Então, para descobrir primeiro o do 5. O 5, o pai dele é azão, é AB positivo. Então, primeiro, para ele ser AB. Para ele ser AB, ele tem que ter um IA e tem que ter um IB. E a mãe, ela é tipo O. O tipo O é um tipo recessivo, então ele vai ser Izinho. E ali, o 5, ele é B. Então, para ele ser B, ele vai ter que pegar um IB daqui e vai ter que pegar um Izinho daqui. Então, o B, ele é IB Izinho. E agora, do fator RH. A mãe dele é negativo.
E o negativo, ele é um gene recessivo. Então, vai ser Rzinho, Rzinho. O pai é positivo. Para ser positivo, ele pode ser tanto Rzinho quanto Rzão. Então, se ele passar tanto desse quanto desse, o Rzão vai ser o mesmo. E ali, ele passa Rzinho. Por isso que ele é Rzinho, que resulta no positivo. Então, a gente já descobriu o do B aqui, ó, que é IBzinho, Rzinho. Agora, a gente vai descobrir o do 6 ali. O do 6, primeiro, o fator ABO. O pai do 6 é O, então ele vai ser Izinho. A mãe, ela é AB, então ela vai ter um IA e um IB. Então, para ser A, ele vai ter que pegar um IA daqui e um Izinho daqui. Então, vai ser IA, Izinho. E o fator RH. O pai é negativo, então vai ser Rzinho. E a mãe, ela é positiva, então ali pode ser tanto Rzinho quanto Rzão. Só que o número 6, o RH dele é negativo. E para ser negativo, ele necessita ter 2 Rzinhos. Então, ele vai pegar um Rzinho do pai e um Rzinho da mãe. Então, a mãe tem que ser Rzinho para dar certo aqui. Então, ali a gente já descobriu o do número 6, que é Izinho, Rzinho. Então, agora a gente vai fazer o cruzamento separado. Primeiro do fator ABO e segundo do fator RH. Então, a gente vai fazer o cruzamento do 5 com o 6 do fator ABO. Então, ali ele vai dar IA, IB, IAzinho, IBzinho e Izinho. Só que o exercício pede 2 crianças com AB positivo. Então, eu vou pegar só o IA e B, que dá sangue AB. Então, dá uma chance em 4 possíveis. E aqui, a gente vai fazer o cruzamento do fator RH. Então, Rzinho com Rzinho. Então, fez o cruzamento lá, ele vai dar esse resultado. Só que eu quero positivo. Então, para ser positivo, eu preciso que dê Rzinho ou Rzinho. Então, a gente vai eliminar aqui o Rzinho e vai pegar só o Rzinho, que é o que dá positivo. Então, é 2 chances em 4 possíveis. Então, vamos lá. Aqui, ele pede 2 crianças com sangue AB e que tenha o RH positivo. Então, eu vou utilizar a regra do E. Então, vou pegar lá 1/4 com o 2/4 e vou fazer a multiplicação. 1 vezes 2, 2, 4 vezes 4, 16. Vai dar 2/16. Simplificando ali por 2, vai dar 1/8. Só que eu preciso de 2 crianças, eu quero 2 crianças, então eu vou multiplicar essa probabilidade. Então, vai ser 1 vezes 1, 8 vezes 8, 64, porque é 2 crianças. Então, vai ser uma chance em 64 possíveis. Questão número 4. Na Drosophila melanogaster, a cor do corpo ébano é produzida por um gene recessivo e o corpo de cor cinza pelo seu alelo E. A asa vestigial é produzida por um gene recessivo Vzinho e o tamanho normal da asa é determinado pelo seu alelo Vzão. Se moscas heterozigotas são cruzadas entre si e produzem 256 indivíduos, quantas moscas dessa progenie apresentarão o mesmo genótipo dos pais? Então, ali a gente vai explicar
como fazer para resolver esse exercício. Então, o exercício, ele fala sobre 2 genes, um que é recessivo e outro que é dominante, né? Só que de 2 características, o da cor e também o do tamanho da asa, né? Se ela é vestigial ou de tamanho normal. Então, ali o da cor e ali o da vestigial. Só que o exercício fala que tanto o macho quanto a fêmea ali nesse cruzamento, eles são heterozigotas. Então, se eles são heterozigotas, o par ali, ele nunca vai ser igual. Então, ele vai ter um ezão e um ezinho, um ezão e um ezinho. Porque se fosse homozigotas, poderia ser tanto ezão-ezão quanto ezão-ezinho. Então, ali eu vou fazer o cruzamento tanto aqui na coloração quanto ali para as asas. Então, ali ezão com ezão, ezão-ezão, ezão-ezinho, ezão-ezinho, ezinho-ezinho. Aqui vezão-vezão, vezão-vezinho, vezão-vezinho e vezinho-vezinho. Então, tanto num quanto o outro, são 2 chances em 4 possíveis. Então, ali, tanto numa quanto a outra. Então, ali é a regra do E, porque ali o exercício pede, se moscas heterozigotas são cruzadas entre si e produzem 256 indivíduos, quantas moscas dessa progênie apresentarão o mesmo genótipo dos pais? Então, se apresentarão o mesmo genótipo dos pais, eu vou pegar só os que deram igual. Então, eu quero saber, eu vou fazer a regra do E, porque eu quero saber se vão ter tal característica e tal característica. Então, da cor e da asa. Então, ali eu vou fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 4, 16. Simplificando ali, dá para simplificar por 2 ou por 4, que dá na mesma e vai facilitar, né? Porque por 2 você pode fazer 2 vezes. Então, simplificando, vai dar 1/4. Então, uma parte desse valor total dividido em 4 é que vai ser o valor de indivíduos que vai dar. Então, eu vou pegar o 256, que é o valor que o exercício deu ali, total, e eu vou dividir por 4. E o valor resultante é 64, que é 64 indivíduos que vão ter o mesmo genótipo dos pais, que é o genótipo tal e o genótipo tal. Então, aqui se encerra a nossa apresentação. Obrigada pela atenção.